para mim é uma honra, satisfação tê-los aqui. Mais uma live de segunda-feira, trazendo o melhor para vocês. Hoje trazendo um tema que eu estou abordando, já trouxe, algumas vezes aqui, e aprofundando. Noélia, seja bem-vinda. Aprofundando para que vocês possam cada vez mais entenderem o que é a síndrome de burnout. Eu já vou pedir para você compartilhar a live, curtir a live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Por ser muito recente essa síndrome, eu acredito que muito pouca gente saiba. Plano Suzarte, seja bem-vindo. Então muito pouca gente está sabendo disso. Então compartilha. E para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico. Além disso, eu sou coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Sou analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz e empreendedor digital. Tudo isso, esse conjunto de habilidades para trazer realmente informações que sejam válidas para vocês e que vocês que estão aí, se alguém sofre por esses sintomas que eu vou estar relatando aqui, vocês podem compartilhar a percepção de vocês, a visão, a opinião, e isso vai enriquecer essa live de hoje. E para a gente começar, como evitar, o que você pode fazer para evitar a síndrome de burnout? Forte. N, seja bem-vinda. Então, hoje eu vou falar aqui, essa síndrome ela surgiu em 2022, janeiro de 2022. Então essa síndrome ela foi atualizada, pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, e ela está na lista de esgotamento profissional. Isso é um marco na questão dentro da questão profissional. Isso entrou como uma discussão na área da saúde mental e também no ambiente corporativo. Em contribuição a esses alertas, pelo aumento do problema entre os profissionais de áreas diversas, isso eu trago, como eu falei no início, é um assunto que está muito recente. Então, quanto mais a gente compartilhar essa live desse assunto, dessa síndrome de burnout, melhor. Então, até a questão, existe uma estratégia de atuação do time de recursos humanos, iniciativas de prevenção para mudar a vida de muitos talentos na empresa por causa dessa síndrome. Então, esse movimento de conscientização já está sendo feito e é importante continuar sendo feito. Rayane, seja bem-vinda. Então, baseado na pesquisa internacional Stress, que é ISMA, mostra que 72% das pessoas do país ativas no mercado de trabalho sofrem com alguma sequela de estresse e 32% delas dos sintomas de burnout. São cerca de 60 milhões de pessoas, em termos, seguindo como referência o IBGE. E para ajudar a reverter isso, eu trago esse conteúdo que é significativo, que traz o significado da doença, das causas, sintomas e os impactos nos negócios e no mundo corporativo. E aí vou trazer também ações para prevenir essa questão do problema.
E para a gente entender um pouco mais o que é essa síndrome de burnout, se a gente for partir para a tradução, borno, né, quer dizer queima, e out quer dizer exterior. Então significa literal a expressão, né, analogia à combustão. Então, combustão total de gasolina de um carro até esgotar o tanque. Então, esgotamento é a palavra-chave para o entendimento dessa síndrome. Então, a definição da doença, também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, é um transtorno emocional gerado pelo sentimento de cansaço provocado por situações de elevada competitividade, exigência e responsabilidade no trabalho. E geralmente se manifesta em profissionais em cargas excessivas no emprego, com rotinas de atividades, né, realizadas sob pressão ou com objetivos difíceis diante dos quais a pessoa pode se sentir incapaz de atingi-los. Quais são os sintomas dessa doença? Os sintomas vão desde fatores emocionais ao desenvolvimento de problemas físicos e, segundo o Ministério da Saúde, os sintomas emocionais Denilson, seja bem-vindo. Então, os sintomas emocionais são cansaço mental, isolamento, alterações repentinas de humor, sentimento de derrota, desesperança, sentimento de incapacidade, sentimento de frustração e negatividade. Vamos para a parte física da síndrome de burnout, que é algo que é basicamente do ambiente de trabalho. Então, fisicamente, dor de barriga, cansaço ao extremo, dor de cabeça, redução do apetite, pressão alta, fadiga, dores musculares, alterações do batimento cardíacos. Esses são alguns sintomas físicos da síndrome de burnout. Então, por conta de alguns sintomas comuns e leves, as pessoas tendem a achar que o problema é passageiro. Porém, pode piorar rapidamente e ter complicações, e só que isso pode ser evitado com algum diagnóstico e tratamento correto. Então, tratando-se de uma doença com grande chance de se desenvolver para um quadro sério de depressão, por isso, em caso de qualquer desconfiança, é primordial procurar uma ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra. Eu já falei em algumas lives que eu atendo alguns professores, e na questão da área de saúde também é algo que pode acontecer, a síndrome, e aonde a sobrecarga de trabalho pode ser grande também pode acontecer isso. E aí vem a pergunta: por que a síndrome de burnout é diferente de estresse? Ele pode ter um momento de estresse, né, que qualquer pessoa pode ter. Qual é a diferença entre elas? O estresse é uma reação fisiológica ocasionada por circunstâncias do dia a dia. Enquanto isso, o esgotamento profissional, além de ser um estresse crônico, está ligado diretamente aos efeitos relacionados à vida profissional. Então, os sintomas são semelhantes ao da depressão, que é agravamento da doença, e da ansiedade, o que torna alguns erros de diagnóstico. Então, porém, de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, existem 3 sinais fundamentais para a distinção. Vou falar aqui para vocês. Primeiro ponto é exaustão. Mesmo com férias ou afastamentos, o colaborador continua relatando desgaste. Segundo, ceticismo, falta de interesse e indiferença diante dos resultados. Terceiro ponto, ineficácia, sentimento de desqualificação e improdutividade. Então, dados sobre a síndrome de burnout no Brasil e no mundo, eu vou estar falando aqui para vocês. O pior índice
tanto em número e quanto em comportamento da doença no Brasil, ainda de acordo com estatísticas divulgadas pela ISMA Brasil, é que 92% das pessoas desenvolvem a síndrome, né, e continua trabalhando. Ou seja, não há um diagnóstico na hora que a coisa está acontecendo. E aí vai agravar. E esse agravamento ele vai apresentar sintomas de ansiedade e depressão como resultado disso. Então, os especialistas acreditam que o número de burnout tem aumentado pelo menos 10% nos últimos anos, né, em relação a anos anteriores. Então, no ranking mundial organizado pela ISMA no Brasil, aparece na frente da China e também dos Estados Unidos, em uma lista de 8 países. Então, ficamos atrás apenas do Japão, onde 70% da população apresenta sintomas da doença, e informações publicadas pelo movimento Mente em Foco, do Pacto Global da Rede do Brasil, descreve que em 6 anos o percentual de brasileiros que declara ter diagnosticado com depressão por profissionais de saúde mental subiu de 34,2%. Então, o cenário instaurado pela pandemia, né, parece ter piorado muitas as métricas em relação à saúde mental. Então, um levantamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul apontou que 80% das pessoas no país se tornarão mais ansiosos. E aí você se perguntou, né? Se pergunta como está a sua equipe diante de tudo isso. Então você que é dono de uma empresa, você se pergunta como é que está a sua equipe. Você sabe como o transtorno de exaustão profissional se desenvolve? Isso é uma pergunta também para você. O que eu vou pedir para você? Compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Como eu falei, a síndrome é muito nova. Nasceu no início de 2022. Então tem muita gente que está sendo acometida e nem sabe da existência dessa síndrome. Então, respondendo essa pergunta, né? Como se desenvolve? Estamos falando aqui de um problema ligado à saúde mental e que se desenvolve essencialmente por desequilíbrios na vida profissional das pessoas. Então, por isso é classificado como uma síndrome ocupacional. Algumas das ocupações mais afetadas por esse problema são jornalistas, policiais, professores, médicos, enfermeiros. Mas não se engane, qualquer profissional está sujeito a esse distúrbio psíquico e alguns contextos podem desencadear os sintomas como competição acirrada entre os colegas, então esse contexto pode desencadear, cobrança excessiva por resultados, né? Eu vejo muita gente tendo uma cobrança excessiva de si. Isso também é um sintoma da modernidade hoje. O momento atual é de cobrança de si muito alta. As pessoas também cobram muito do outro. E o nível de responsabilidade exigido também é muito alto. Acúmulo de funções e tarefas. Aquela sensação, né, que o tempo está mais curto e tem mais coisas para fazer. Então isso realmente é um ponto chave. Então estamos falando de um ponto muito delicado, pois como gestor ou gestora, você pode achar que o nível de cobrança sobre as atividades está aceitável. E ao passo que para o liderado e a liderada, a percepção pode mudar bastante. Por essa razão, o diálogo é sempre bem-vindo e muito importante. Não se pode esquecer desse ponto de diálogo, porque aí vai realinhar as expectativas de cada um.
é preciso prestar atenção aos sinais. A síndrome de burnout passa por vários estágios e não se desenvolve de um dia para o outro. É essencial notar as atitudes, né, e os desvios comportamentais dos membros da equipe, a fim de detectar o mais rápido possível e o que está errado naquela pessoa, naquela circunstância. Então, no início, geralmente, a pessoa se esquece de si mesma, abrindo mão de suas necessidades e de coisas que agradam, né? Diminuindo as interações sociais, dormindo pouco, se alimentando mal. Também é comum a transferência de conflitos, o nervosismo e o trabalho em primeiro plano, e deixando os amigos, familiares sempre para depois. Aspecto de negação sobre o problema, falta de personalidade e também mudanças inesperadas de hábitos, completam a combinação. Os comportamentos se estendem a todas as esferas da relação, podem interferir negativamente no dia a dia da empresa. E como o burnout afeta a empresa? Eu vou falar aqui agora. Compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, basta que uma pessoa do time esteja sofrendo com qualquer problema de saúde para que toda a rotina e planejamento das atividades fuja à normalidade. Você que é dono de empresa ou esteja na empresa, isso é uma informação correta. Certo? Assim como acontece quando há um problema de saúde mais comum, como uma gripe forte, por exemplo, não é diferente se uma pessoa se encontra fora da sua estabilidade emocional. E todo gestor sabe quanto um talento a menos faz diferença. A primeira constatação que podemos fazer é o rendimento do colaborador que vai cair, o que pode levar ao mesmo tempo o efeito de todo o time. Com o sentimento de incapacidade e negação, comprometer-se, né, a criatividade, habilidades e competências do indivíduo. Além disso, a fase de isolamento, que citamos, né, aqui na live, influencia drasticamente e de forma, né, as interações do trabalho, que deveriam fluir, né, e passam a não fluir tanto esse aspecto. E aí vem uma pergunta também: como prevenir o esgotamento profissional da empresa? Diminuir o estresse, a pressão no trabalho são o melhor caminho quando o assunto é a prevenção ao problema de saúde mental, como a exaustão crônica profissional. Desenvolver a segurança psicológica é determinante, tanto para identificar a questão do clima do ambiente, pontos de insatisfação da equipe e oportunidades de melhorias também são uma opção junto a outras iniciativas. Eu vou citar algumas aqui para que você fique atento, vocês, em relação ao que você pode estar fazendo. Você como gestor ou gestora pode sugestionar, né? O importante é que tenha esse momento de conversa com essa equipe para procurar saber o nível de como está talvez esse estresse, essa pressão, e aí realinhar essas expectativas. Eu vou falar aqui algumas iniciativas para poder diminuir todo esse processo em relação a essa síndrome de burnout. Incentive o time a praticar atividade de lazer e também a fugir da rotina diária. Aborde o problema em reuniões coletivas. Desmistifique, né, o medo que as pessoas podem ter para falar sobre o assunto. Articule ações junto às lideranças para conscientização sobre a importância da saúde mental. Entenda qual é o nível de cobrança praticado entre as equipes na empresa e evite situações de sobrecarga ou pressão.
Desestimule jornadas de trabalhos longas e cansativas. Vale lembrar que horas extras em excesso são um indicativo relevante nesse ponto e devem ser evitadas. Identifique prontamente e resolva qualquer tipo de conflito interno. Garanta os equipamentos e materiais necessários para a execução das atividades. Desconstrua o consenso, caso ele exista, de relatar um problema desse tipo poderá gerar algum tipo de punição ou mesmo demissão do funcionário. E considere, a possibilidade de contar com um psicólogo organizacional entre as rotinas corporativas. Então são passos para você prevenir que essa síndrome se faça presente na equipe e no trabalho. Então assegurar esses pontos que eu citei aqui favorece condições básicas para proporcionar um ambiente humanizado, acolhedor, saudável dentro da corporação. E ainda assim, não há certeza de que o problema pode vir afetar o seu negócio. Então, mesmo fazendo isso, possa ser que ainda venha isso. Melhor evitar do que remediar, E se acontecer, como apoiar os colaboradores? Uma boa pergunta. A síndrome de burnout é um transtorno que demanda reconhecimento rápido para que tratamentos específicos possam ser eficazes. A psicoterapia é o mais indicado, combinado a mudanças de hábitos, relaxamento, atividade física e, em alguns casos, o uso de medicamentos. Então, como eu falei, ansiedade e depressão são alguns sintomas que podem vir. E, dependendo do nível de gravidade, ansiedade e depressão é preciso de medicamento. Então, é indicado instituir políticas de proteção e de revisão de processo de rotina. Mas se algo der errado e alguém do time apresentar qualquer sintoma de problemas ligado aos desequilíbrios emocionais, pense imediatamente em estratégias para se aproximar e recomendar ajuda. No caso de assistência de saúde pública, a rede de atenção psicossocial, que é a RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, que é o Sistema Único de Saúde, que é do SUS, é um canal indicado para tratamento desse tipo. Se caso a pessoa não tenha a condição de contratar um profissional em particular, isso pode ser uma saída. E propor afastamento e descanso são saídas para proporcionar ao colaborador a oportunidade de se cuidar. Então, baseado nesses pontos, essa síndrome, é preciso você estar atento dentro desse ambiente de trabalho. Então, tem muitos aspectos que pode ser trazido aqui. E assim, o que você tiver dúvida, pode deixar nos comentários em relação a essa síndrome. Pode me chamar no direct. Essa é a primeira parte. Eu vou trazer a segunda com mais informações sobre isso, porque eu acho que é bem relevante esse assunto, que, como eu falei, a síndrome foi nomeada em 2022. Muitos estudos estão sendo feitos e mais que justo trazer mais informações para vocês. Então, qualquer dúvida que tiver, manda aqui nos comentários aqui abaixo, pode mandar no direct. Toda segunda-feira eu trago assuntos relacionados à depressão e ansiedade. Foi um resultado dos atendimentos que eu faço como psicólogo, Como eu falei, eu atendo também professores e isso me chamou a atenção. Não que eles tivessem, mas algo muito semelhante que está sendo tratado. E aí, a partir disso, me suscitou trazer esse assunto. E a depressão e a ansiedade é algo que é muito corriqueiro, aonde vamos pensar de 100% de pacientes,
95% ou 90% sofre de depressão e ansiedade. Então é algo muito presente na clínica. E dia de quarta-feira eu trago assuntos, que é filmes, na verdade eu trago filmes para a gente trazer aprendizados. Dia de quinta-feira eu trago assuntos da inteligência emocional, também a parte de produtividade, tudo que for relacionado à psicologia e ao coach, para que você tenha melhor performance, que você tenha realmente o aumento da inteligência emocional. Inteligência emocional é a sua capacidade de se relacionar com você, né, e se conectar com as emoções certas e tirar o seu melhor. Se tratando do social, é se conectar com as emoções certas e você poder tirar o melhor das pessoas ao seu redor. Isso é inteligência emocional, tanto a sua com você mesmo e com as pessoas. Dia de quinta-feira eu também trago, né, estratégias, assuntos, conteúdos nessa direção. Quero agradecer, né, um forte abraço a cada um de vocês. Fica com Deus, compartilhe essa live. Um assunto é de extrema relevância e que a gente possa juntos, né, seguir essa missão de crescer e contribuir, tá? Que você possa estar cada vez mais buscando o autoconhecimento, que essa é a proposta desse canal. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, né, se você não é inscrito ainda, o link está aqui na bio do Instagram. Se inscreva, compartilhe, curta, né, esses vídeos e faça a diferença na vida das outras pessoas também. Forte abraço, até mais. Tchau.